Olá pessoal, este é o ID Pregar e Já. Eu me chamo Ariana Santos e este é o pastor Wellington Santos. O nosso tema de hoje é: não sou o centro do coração de Deus. É um tema que tem sido muito abordado nos últimos dias. E dentro desses temas, nós vamos estar abordando outros temas, mas que está dentro desse contexto. E a nossa primeira pergunta que nos foi enviada é: você é o centro do coração de Deus? Isso tem trazido para muitas pessoas dúvida devido a uma pregação do pastor David Leonardo. Ele, em uma das suas ministrações, colocou que nós seríamos o centro do coração de Deus. Será que isso está correto, pastor Wellington? Muito bem. A teologia do coaching, que é que tem como seus precursores aí, pregadores, o pastor David Leonardo, o Thiago Brunet, entre outros aí que também estão indo nessa mesma linha, eles aliciam na realidade pessoas não para o céu, não para a salvação, não para a redenção, mas para o inferno, porque eles colocam o homem como centro, né, das coisas. E a própria palavra, ela diz o seguinte: fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Entretanto, com o pecado, quando o homem caiu, ele tornou-se trapo de imundícia. Isaías 64, versículo 6. Então, o que é que acontece? O homem não é o centro do coração de Deus. Ele sozinho, ele não tem mérito de salvação. A própria palavra, ela diz no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 22, o seguinte, que somos justificados mediante a fé em Cristo, ou seja, em Cristo nós somos justificados. O que é que acontece? Na realidade, o homem não é o centro do coração de Deus. O homem, ele é justificado em Cristo. Por quê? Porque ele, como diz os 5 pontos do calvinismo e do arminianismo, e um dos pontos é depravação total, o homem é totalmente depravado, ou seja, sem Deus, ele é totalmente depravado. Quando ele se arrepende e ele volta para Cristo, ele recebe Jesus como seu Salvador, então ele se torna justificado em Cristo. Isso. Colocar o homem como um centro, né? Como fosse o centro da vontade de Deus em tudo, né? Nós temos que ser aqueles que se colocam na vontade de Deus e não ao contrário, né? Essas novas pregações voltadas muito para o sentimentalismo, para a necessidade de estar ali acalentando o coração de pessoas, em colocar que elas têm uma importância extrema, né, diante de Deus, e não ao contrário. Nós é que temos uma carência extrema por Deus, pela presença de Deus, e não ao contrário, né? Porque é o seguinte, como eu disse, o homem ele pecou, Gênesis 3, ele pecou e o quê? Ele tornou-se totalmente depravado e necessitava de um Redentor, e esse Redentor foi Cristo. Né? Cristo, ele entregou a sua vida por nós, e mediante Cristo nós somos justificados. É como está escrito também em Romanos do capítulo 3, versículos do 10 ao 12, que não há um justo nenhum sequer, pois todos pecaram. Ou seja, o homem não é o centro do coração de Deus. Parafraseando o Dr. Augusto Nicodemos, não. O homem não é o centro do coração de Deus. Exatamente. Vamos para a segunda pergunta, que está ligada à primeira também. Você é valioso para Deus? Porque a primeira pergunta tem uma junção com a segunda. Porque você sendo o centro do coração de Deus, logo torna você uma pessoa super valiosa. Isso é totalmente ao contrário. Porque a crucificação de Cristo, muitos usam ela para dizer: você tem um valor altíssimo, como se o homem tivesse um valor extremo e Jesus não tivesse valor algum. Por isso que ele foi até a cruz ser crucificado. Só que a crucificação, ela representa o alto valor de Cristo e não a valorização do homem. Cristo, ele só foi crucificado devido
o pecado exacerbado do homem. O homem é tão pecador, extremamente pecador, que foi necessário Deus enviar e crucificar o seu próprio filho. Exatamente. A Bíblia diz o seguinte, Atos 26:18, que aquela pessoa que não está no reino de Deus, ela está no reino de Satanás. Né? Porque o próprio apóstolo Paulo ele diz assim, ó, das trevas para a luz, do reino de Satanás para o reino da luz. Então o que é que acontece? A Bíblia também diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8, o seguinte: quem comete pecado é do diabo. Amartia en to diabolos, na versão grega. Então o que é que acontece? A pessoa, e assim, voltando um pouquinho atrás na primeira pergunta que tem relação com essa segunda, a teologia do coach, ela causa emoção. Muita gente fala, porque as pregações de tal pastor me fez chorar, mas se você colocar a música de Roberto Carlos, se você colocar a música de Bon Jovi, de Righteous Brothers, faz a pessoa chorar também. Exatamente. Então o que é que acontece? Emoção não quer dizer conversão. Conversão significa mudança de vida. Então o que é que acontece? Nós fomos comprados por um alto preço. Por quê? Porque o homem ele pecou e Jesus Cristo ele teve que ser o nosso redentor. Não somos nós que não é nós que somos valiosos, porque nós somos totalmente depravados. E há muitos anos, né, nós ouvimos isso. Né? Até as pessoas que saem para evangelizar na rua diz isso para as pessoas. Você tem um alto valor, você é muito precioso. Não, você não é nada, nós não somos nada. Deus, Jesus Cristo é tudo. É um erro você sair para evangelizar e falar isso para a pessoa, porque você está autovalorizando o homem e desvalorizando o Cristo. Exatamente, tirando Deus do centro e colocando o homem como centro, é o chamado antropocentrismo, coisas que a teologia da prosperidade, que a teologia do coach, ela faz, coloca o homem como centro, e a própria Bíblia, como diz, voltando para Isaías 64, versículo 6, diz assim, ó, tudo que o homem faz de justiça são trapos de imundícia. Tudo que o homem faz de justiça são trapos de imundícia, ou seja, nós precisamos de um Redentor que é Cristo. Ainda que o homem seja bom, seja uma pessoa, a melhor pessoa do mundo, ela é trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? É aquela pessoa, você pegar uma roupa branca nova e dar para uma leprosa. O que é que vai acontecer? A roupa vai ficar toda fétida, né? E vai ficar toda suja, vai ficar toda, sabe, imunda. Então isso é o que cada um de nós somos, trapos de imundícia. E precisamos de um Redentor, e esse Redentor é Cristo Jesus. Amém, pessoal? Vamos passar para a terceira pergunta. Aquele que exerce função ministerial tem foro privilegiado? Sim ou não? Essa daqui. Aí tem aquela palavra que a pessoa coloca, né? De Salmo. Salmo 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos. Primeiro lugar, a gente tem que ver todo o contexto dessa passagem de Salmo 105, né? De Salmo 105, que fala a respeito do versículo 15, não toqueis nos meus ungidos. E a palavra ungidos, é interessante que a palavra ungidos em hebraico é vi meshirá. Então, Vimeshirá representa Jesus Cristo, Machia. Então, o que é que acontece? Quando ele fala de ungido, e aí o que é que acontece? Muitos líderes, eles se blindam por meio dos erros, eles cometem erros, pecados, adultérios, roubo, né? Abuso sexual de crianças, de adolescentes, de mulheres, e querem se blindar. Eles não querem ser punidos, eles falam, não, nós não podemos tocar no ungido de Deus. Ora, em primeiro lugar, vamos ver o contexto dessa passagem. Essa passagem ela diz o seguinte, que aí foi Deus fazendo aliança com Abraão, Isaac, Jacó, José, né? E que o povo de Israel, por causa da aliança de Abraão, Isaac, Jacó, José, eles, dali sairia o Machia, dali sairia o ungido, o escolhido. Exatamente. Baseado nisso, em essa referência do ungido do Senhor, né? Se não houvesse aliança feita com Abraão, Isaac, Jacó e José, não haveria essa unção de proteção ao povo de Israel, né? E por que não devemos trazer isso de uma certa forma para os dias
de hoje, né? A Bíblia, ela é bem, tem uma referência voltada para aquele personagem que está sendo citado. Por quê? Porque Deus tem uma obra a fazer na vida de cada pessoa de forma diferente. Não é o que aconteceu na Bíblia, não vai acontecer hoje. Mas Deus tem propósitos diferentes. O que ele faz na minha vida não vai fazer na sua vida. E para cada um ele tem um propósito. E muitos profetas usam esse versículo como base, que todos os profetas não podem ser tocados. Então vamos lá. Já que todos os profetas não podem ser tocados, o que se deu com a perseguição aos cristãos no século I, II até o século IV, depois de Cristo? O que se deu com o profeta Zacarias, né, com o sacerdote Zacarias que foi morto, né, aqueles sacerdotes que foram mortos por Saul, e eles estavam o quê? Eles estavam em sintonia com Deus, eles morreram por uma causa, pela causa do reino de Deus, no caso, os cristãos. Zacarias foi porque Zacarias ele morreu porque ele defendeu a palavra de Deus. Agora vamos lá, o que tem acontecido hoje, principalmente os pastores, não agravando a todos, né, em respeito a todos os meus irmãos pastores, de linha pentecostal e neopentecostal, eles cometem erros, cometem pecados, como está tendo muitos escândalos aí com pastores de linha pentecostal e neopentecostal, e não agravando a todos, porque muitos são servos e servas do Senhor, tanto pastores quanto pastoras, mas o problema é, as pessoas, esses tais, né, aqueles que têm cometido abuso sexual, aqueles que têm cometido erro, aqueles que têm cometido roubo dentro da igreja e implantado heresias, o que é que eles falam? Não, quem vai julgar é Deus, nós não podemos mexer no ungido de Deus, ou seja, se blindando por meio do erro para poder continuar fazendo erro, continuar cometendo erros. E a palavra de Deus diz o seguinte, que o Machia é Jesus Cristo, é tanto que o nome Cristo significa ungido. O povo de Israel aqui, a promessa do Machia era para os descendentes de Israel. E hoje nós somos servos do Machia, ou seja, nós somos servos do ungido de Deus, ou seja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos sim, se a pessoa cometeu erro, crime, cível ou penal, ela tem que ser punida. E a própria palavra diz que existem pecados para a morte. Existem graduações de pecado. Em que sentido? Tudo é pecado. Tudo é pecado, mas existe graduação. 1 João 5,16, né, Levítico capítulo 20 e Marcos 3,29. Pecados para a morte, né, punição de pecados e blasfêmia contra o Espírito Santo. Então existe sim uma graduação. Se a pessoa errou, ela tem que pagar. Se o pastor errou, ele tem que sair, tem que ser punido, tem que ser excluído, né, e tem que pagar, seja civil ou penalmente. Isso aí, gente. Vamos para a quarta pergunta. Pastores podem manter o seu ministério depois do segundo casamento? A palavra de Deus no livro de Timóteo 3, a referência do capítulo inteiro, né? É importante que vocês leiam o capítulo inteiro. E nela descreve tudo de qual forma deve ser exercida o ministério, né? Nos últimos dias estamos vendo muito recasamentos, né? Recasamentos em termos de casamentos antigos, aí de 20, 15 anos, pastores abandonando suas esposas e casando com outras, né? E até onde vai isso? Né? Pegando as novinhas, né? Como diz, ele larga a esposa dele que tá velha e pega as Ou não, novinhas. né? Muitas ainda nem tão velhas, né? É mais aí como é que eu posso dizer? A lascívia, o pecado da lascívia, o desejo do pecado, né? É tanto, né, que o ministério ele fica para trás e aí excede o desejo da carne, né? De estar ali se conjugando com uma outra pessoa e abandonando aquela que ele passou ali 20, 15 anos, 10 anos, né? E começando, segundo eles, uma nova vida. E assim, o que é que tem acontecido? Isso tem acontecido muito nos dias de hoje, em todas as igrejas. Aí eu não vou aqui como é que se diz? Focar em algumas igrejas. Todas as igrejas tem acontecido isso, a questão do segundo casamento. O pastor,
em relação ao segundo casamento, se ele é pastor, linha de frente da igreja, o pastor presidente, se ele casou, dependendo de problemas que houve no passado, adultério. Então, assim, a Bíblia diz que só pode haver divórcio em caso de adultério. De adultério. E se ele casou, teve um segundo casamento, o que é que ele deveria fazer? Isso daí é para mim. Deveria sair do pastorado como presidente e trabalhar em outras linhas de frentes ministeriais. Tem o evangelismo, enfim, tem outros ministérios que ele pode trabalhar. Até porque qual é o exemplo? Um pastor, um líder, aquele que está lá para ser seguido, que está lá na frente, porque os jovens, eles querem seguir o pastor dele, né? O jovem, ele vê o pastor como exemplo. E se ele vê o pastor terminando um casamento e começando outro, o que é que o jovem vai pensar? Não, eu posso casar hoje, se não der certo amanhã, como aconteceu aí com uma cantora gospel que ficou 2 meses casada. Ah, não suportou, não aguentou. É essa geração, é essa nova geração que estamos aí vendo. Uma geração fraca, que qualquer coisa desiste, qualquer coisa abandona, qualquer coisa termina, começa outro casamento, outra relação. Não tenta, acho que não deve ter dificuldades. Todo casamento tem dificuldade, não existe casamento perfeito, 100%. Né? Todo dia é uma luta diferente, mas isso não significa que você tem que abandonar. Existem casos e casos, né? Traição, Abuso sexual, abuso, espancamento. Existe, mas se não houve nada dessas coisas tão agravante, é por causa de uma discussão, é porque não bateu muito bem um com o outro, e aí termina e pronto, acabou. Essa é a geração fraca que estamos vivendo hoje dentro da igreja, infelizmente. E assim, os homens, e principalmente os homens hoje tá com um negócio de sentimentalismo, e tudo se ofende, né? E eu sempre levo isso comigo. Homens fortes geram homens fortes. Então nós homens temos que ser fortes, temos que ser determinados. Você tem que ter o exemplo, veja o exemplo de Josué, veja o exemplo de Neemias, entre outros que eram homens fortes, que geraram homens fortes. A influência de Neemias, a influência de Esdras fez com que um terminasse, né, este terminasse o templo e aquele, no caso Neemias, terminasse os muros de Jerusalém, mesmo tendo ameaça. Se fosse hoje isso, muitos iriam desistir, parar no meio do caminho. A mesma coisa é o teu casamento. O casamento é o seguinte, você tem que cuidar, você tem que... Problemas todo mundo passa, principalmente nos primeiros anos de casamento. Nos primeiros 7 anos de casamento, passa por problemas, porque o ser humano, ele é complexo. Então ali são duas pessoas de mentes complexas, que com o tempo é que vai o quê? O tempo é que vai fazer com que haja um consenso entre eles, entendeu? Então, assim, o que eu aconselho? Buscar, né, aconselhamento pastoral, colocar Jesus como centro e os dois viverem debaixo da palavra, porque quando colocamos Jesus como centro do nosso casamento, então a bênção, né? Isso aí, esse foi o nossos temas de hoje abordados. Se vocês precisarem aí de mais algumas respostas, só tá enviando pergunta para nós estarmos aí respondendo para você. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E vale salientar que nós temos a Web Rádio Batista IBCD, Sim. Certo? E vai deixar na inscrição aí o link da Web Rádio IBCD para vocês estarem ouvindo também louvores que glorificam o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.